O crescimento da rejeição a Lula acendeu um sinal de alerta e causa preocupação ao PT nessa reta final das eleições. A campanha decidiu adotar uma série de ações para tentar conter o aumento do desgaste da imagem do petista, como a tentativa de aproximação a lideranças de diversos setores, o uso da presidenciável derrotada Simone Tebet e investidas aos evangélicos. Segundo o IPEC, o índice de eleitores que declararam não votar de jeito nenhum em Lula saltou de 33% em setembro para 42% agora. Já o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, vai no caminho contrário e diminuiu sua rejeição em 3% no mesmo período. O principal temor dos petistas é de que Lula e Bolsonaro atinjam empate técnico nas pesquisas. Mesmo não gostando das críticas que tem recebido de Simone Tebet, durante evento em Belford Roxo, nesta terça-feira, a campanha petista acatou parcialmente a sugestão de não usar a cor vermelha e pediu para que todos no palco utilizassem a cor branca. Outra estratégia discutida pelos petistas foi a tentativa de cooptar personalidades com apelo popular dentro e fora da política, como o apresentador Luciano Huck e o senador reeleito Romário. Você, Zé? O favoritismo do ex-presidente Lula caiu mesmo no buraco, no mata-burro. Isso é uma realidade. O desafio ali era vencer aquela etapa do primeiro turno que o presidente Jair Bolsonaro conseguiu, e agora é uma nova eleição e as pessoas estão vendo um ao lado do outro, podendo exatamente comparar. Eu costumo dizer que o que se tem notícia da primeira eleição no Brasil, ela foi através de aplausos e através de aprovação pública, né? Foi quando Pilatos colocou lado a lado Jesus e Barrabás. Ele, covarde, lavou as mãos, né? E pediu ao povo, mas ele tossia para libertar Jesus. A Bíblia fala em vários gestos dele que tentou libertar Jesus, mas a covardia dele não permitiu. E aí ele deixou ali, lado a lado, Barrabás, que era um ladrão conhecido e até odiado, né? Estava preso, e Jesus, e ele concederia um indulto para quem o público decidisse. E aí, estranhamente, o público libertou Barrabás e puniu Jesus exatamente por conta de César, que não poderia ser chamado de rei, porque o verdadeiro rei era César. Então, nessa primeira eleição que se tem notícia do mundo, o resultado foi errado. Então, eu digo isso para mostrar que o ser humano, às vezes, comete equívocos que serão cobrados no futuro. É o que eu falo sempre da Venezuela. Os netos, os filhos de hoje estão vivendo decisões lá atrás do Maduro, que elegeram e bateram palmas para o Maduro. E hoje está essa consequência drástica na Venezuela. Então nós estamos agora nos aproximando de um dia em que faremos uma decisão assim. Só que agora, em vez de ter Ciro, Tebet, não sei o quê, tem os dois, lado a lado, e o eleitor é que vai tomar a decisão. Schelp. Olha, com certeza o fato de agora nós termos uma disputa apenas entre os dois que já eram favoritos no primeiro turno vai acentuando essas diferenças e essa característica de guerra de rejeições que é essa eleição, que é essa campanha. O que essa pesquisa mostra é que, além de um aumento na rejeição do Lula, existe uma queda na rejeição de Bolsonaro. Bolsonaro ainda com uma rejeição maior, 48% de rejeição, ou seja, que as pessoas, né, não votariam de jeito nenhum naquele candidato. E Lula se aproximando dessa marca de Bolsonaro, né? Conforme vão passando os dias, essa diferença entre os dois vai diminuindo. Então, proximamente, né, em pouco tempo, pode chegar a um empate técnico de rejeições. Isso é definidor para essa eleição e pode, inclusive, justamente demonstrar nas urnas uma corrida muito apertada, que pode ir para um lado, tanto para um lado quanto para o outro. Isso mostra que as pessoas estão votando não tanto naquele candidato que elas preferem realmente, naquele candidato que elas acreditam que tem as melhores propostas, até porque a gente não está vendo uma discussão séria sobre proposta, uma discussão aprofundada, mas sim naquele candidato que elas acham que é o menos pior ou melhor. Elas votam em alguém para que o outro perca, né? Não é nem uma discussão de menos pior, é uma discussão de ódio mesmo, de rejeição, né? e de intolerância. Em relação a propostas, o que se deveria estar discutindo, de fato, é o que o governo pretende fazer em relação a
declarações, por exemplo, que foram feitas por Paulo Guedes no mês passado, né, de que ele pretende mudar as regras da aposentadoria, gostaria de mudar as regras da aposentadoria, inclusive para servidores federais, estabelecendo um teto, acabando, né, na prática, aquela história de aposentadoria integral. Isso precisa de ser discutido, assim como precisa de ser discutido quem que Lula vai colocar como ministro da Economia, se vai respeitar responsabilidade fiscal e como é essa reforma das leis trabalhistas que ele diz que pretende fazer. Diga, Ana. Vitor, eu acredito que esse aumento da rejeição a Lula, acho que o eleitor brasileiro ele está entrando de uma certa forma naquilo que sempre a gente toca no assunto do eleitor americano, do single issue voter, aquele eleitor que tem uma razão, uma questão apenas para votar num candidato A ou B. E nesse caso, a plataforma de governo do Lula, que não é clara, porque não existe plataforma, ele não fala quem serão seus ministros, o que ele fará, se ele vai respeitar o teto de gastos, se ele vai revogar as reformas importantes, mas uma das coisas que ele fala, e de maneira bem clara, é a regulação da mídia, das redes sociais e o aborto como política pública de saúde, né, como a política de saúde pública. E isso está pegando aí nos cristãos, né? Os cristãos podem não gostar de Bolsonaro, não gostar de Lula, mas cristão que é cristão defende a vida. E nesse caso tem um candidato só que defende a vida desde a sua concepção, a vida no ventre de suas mães. E eu acho que pela temperatura, que às vezes eu passo ali os olhos e converso com algumas pessoas nas redes sociais, até no inbox, né, fora do olho público ali da timeline, muita gente diz, olha, eu sou cristão e realmente não dá para apoiar abortista. E falando em religião, Vitor, eu só queria finalizar o meu comentário com uma informação que eu fui buscar aqui, já que nós falamos no começo do programa sobre a CNBB. No próprio site da CNBB, e eu acho importante trazer essa informação, porque sempre pensamos que a CNBB era um órgão que falava pelos católicos no Brasil. Pois bem, no próprio site da CNBB diz o seguinte, a CNBB é uma conferência episcopal, não faz parte da hierarquia da igreja como tal, que é formada pelo Papa e pelos bispos. A conferência é instituição eclesiástica, não existe para anular o poder dos bispos. Não confundir conferência episcopal com o episcopado ou o colégio dos bispos. A conferência episcopal, a CNBB, não tem poder hierárquico sobre os bispos. Quem tem poder sobre eles é o Papa, que se comunica com eles através da nunciatura apostólica. Portanto, a CNBB é um órgão consultivo, né, no Brasil, não faz parte da estrutura de poder da Igreja Católica, ou seja, não é uma congregação oficial da Cúria Romana, não pode e não fala em nome da Igreja Católica no Brasil ou em nome dos católicos.